Fala minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei qual é o turno que você vai assistir esse vídeo, mas eu te convido a refletir, criticar, afinal a proposta aqui não é impor, mas sempre questionar. Faz sentido pra você? Antes de mais nada, eu te convido a transformar, se necessário, as minhas palavras que não fizerem sentido na sua mente em outra expressão que se aproxime do que para você tem significado. Quantas vezes você já se sentiu sem forças, fracassado porque errou? Já se sentiu sem forças porque achou que a atitude que você tomou foi uma atitude impulsiva e que até mesmo você duvidou daquilo que você fez? Inúmeras vezes, acredito eu, porque já aconteceu comigo também e já conversei com várias pessoas que tiveram essa mesma sensação. E eu já te adianto, isso é natural. Não é a melhor opção, mas é algo humano que apresenta para a gente um ensinamento, se a gente olhar para isso com um olhar bom. Quando a gente está exposto a pressões externas que incomodam a gente, ou até mesmo aquelas pressões que nos despertam desejos diferentes, de experimentar algo que a gente não tem experimentado, como por exemplo os desejos proibidos, por muitas vezes despertam na gente algo que a gente nem imaginava que tinha dentro da gente. E a gente vai lá e faz. E depois percebe a gravidade daquilo e tem aquela sensação estranha de desconforto. O que é isso, né? Que sentimento é esse? De onde é que vem esse sentimento? Que emoção é essa? Como é que será que a gente vivencia isso? Será que é culpa, que é influência? Será que é o meu corpo tomando uma decisão? É um sentimento animalesco? O que é que é? Com calma, tranquilidade, vamos conversar um pouco sobre isso. E é muito natural, mas poucos foram educados na infância a lidar com isso. Não pretendo, nesse vídeo, de forma alguma, né, trazer uma reflexão única sobre esse assunto, um ponto final nessa história. Pelo contrário, eu quero botar uma pulguinha atrás da sua orelha para você ficar incomodado e curioso com relação a essa temática e buscar outros estudos. Para todos os seres humanos, isso é igual. Nós temos o dia, temos a noite, temos o bom, temos o ruim, temos a visão do certo e do errado, do gostar ou do não gostar, do querer, do não querer, enfim, humanos. E dentro da gente existe uma luz e uma sombra. E é engraçado que falar sobre o nosso lado luz é algo normal, nós precisamos ser luz e tudo mais. Mas convidar vocês para refletir sobre o lado sombra causa um pouco de estranheza. E é justamente isso que a gente vai conversando. Quando criança, nós somos moldados pela sociedade e através dos nossos pais, das pessoas que nos criam. A gente não pode chorar, é calo choro, você precisa levar algumas advertências para entender que não pode errar. Plantam na gente uma alienação inconsciente de que as pessoas só precisam ver a nossa luz e jamais as nossas perebas. E é por isso que o homem não pode chorar. Chorar na frente dos outros é mostrar que é frágil. Apresentar um ponto de vista diferente dos nossos pais, claro que com educação, é falta de educação, isso é muito mal visto. É feio tirar dúvida com os nossos professores. Quando a gente levanta a mão na sala de aula para tirar uma dúvida, a gente já é olhado com maus olhos. Isso. E tantos outros exemplos que durante a vida vão sendo enraizados nas nossas emoções. E blinda a gente de perceber que nós podemos falhar e que errar é humano e é bonito errar. Quando nós crescemos, nós queremos, de todas as formas, dar o melhor de si, mostrar para as pessoas, ser reconhecido como uma pessoa legal, que sempre faz o bem, que traz coisas legais, extraordinárias, que é o bonzinho. Claro que isso não é a regra definitiva para todas as pessoas. Algumas pessoas assumem um papel, uma postura de seriedade, de pessoa muito séria, né? E eu respeito, claro, essas pessoas, por favor, respeito essas pessoas. Mas até essas pessoas, elas assumem determinadas posturas justamente por isso, por perceber que responder esse chamado da sociedade é muito complexo. E aí causa essa estranheza dentro dela, mas eu respeito e a gente não vai falar sobre esse aspecto. Vamos falar sobre esse lado sombra, esse lado luz. Esses dois lados que nós temos nos trazem alguns aspectos, né? Nos trazem primeiro o entendimento de que nós somos duais, seres humanos duais.
Nós temos valores externos que nos pressionam a sorrir, a ficar triste, sofrer, a aprender, a buscar liberdade ou continuar no breu dos seus pensamentos. São duas forças externas e um único ser humano lutando contra essas duas forças. Lutando porque não foi educado a trabalhar esses dois pontos de vista, essas duas coisas que acontecem no impulso, no momento de pressão, enfim. Existe uma dualidade em uma unicidade do ser humano. É aquela história como se fosse o diabinho e o anjinho, sabe? É mais ou menos isso, para ficar mais lúdico, para você compreender. Uma só pessoa que é capaz de ver, viver, sentir sentimentos opostos, onde ambos podem trazer grandes ensinamentos. Tá? Não é só no lado luz que você aprende, no lado sombra você também aprende. Quando expostos a um choque entre as duas forças, a força interna, a força externa, sem tempo de filtrar com racionalidade o que a gente tem que fazer, o que é que a gente tem que agir, qual é a força, o que é que a gente vai se posicionar, aí acontece o choque, né? Aquele choque do impulso. E por muitas vezes o que a gente faz é algo não bom, que naquele primeiro momento a gente usa aquilo para se defender, mas depois recai aquele sentimento de, poxa, não devia ter feito. E eu queria dizer isso para você guardar no coração. Ninguém é 100% bonzinho ou 100% do mal, né, nessa visão natural que a gente tem da vida. Dentro de nós atuam essas duas forças. E os estudiosos, por exemplo, explicam através do conceito do taoísmo o Yang e Jung, que expressam essa dualidade que existe no universo. O mundo é dual, existe sempre duas facetas para a gente entender. Por que será que nas redes sociais a gente percebe um elevado número de fotos de pessoas sorrindo, bem maquiadas, de amizades verdadeiras, né, o tempo todo colado, há uma exposição de fotos bonitas do seu corpo, de viagens bonitas, e na vida real a gente percebe um elevado índice de crianças, jovens, adultos, idosos com depressão, índice de suicidas, fobias das mais diversas, dúvidas, incertezas, anorexia, obesidade. Por que tudo isso? Por não sabermos dominar os nossos sentimentos. E eu não estou menosprezando e culpando ninguém. As pessoas que nos formaram, por favor, não estou culpando vocês. Eu honro e respeito a história das pessoas que nos criaram. Mas estou mostrando que é muito mais fácil e natural mostrar o nosso lado luz, o brilho bonito, o atrativo. Contudo, é muito complexo a gente falar sobre as nossas fraquezas, as nossas frustrações. A gente se sente alguém que é muito feio, é muito pequeno. Eu não estou dizendo a feiura, né, a falta de beleza como algo de menosprezo, mas como algo que nos coloca na lata do lixo, no fundo do poço, como alguém que só erra, só erra, só erra. Mas tudo isso porque as redes sociais mostram um olhar diferente sobre a vida. Um olhar diferente que a vida tem que ser sempre um belos sorrisos e não mostram o lado sombra, o lado verdade, o lado humano, o lado real. Nós não trabalhamos, não aprendemos, na verdade, essas habilidades socioemocionais. Preferimos trabalhar o externo, sempre perguntando o que é que aconteceu e diretamente mergulhando no assustador mundo da tristeza profunda porque se questionou tanto o que aconteceu. Ou então a gente se questiona, mas o que vai acontecer? E caindo nas zonas de ansiedade. Ou o mais recorrente, e a OMS traz esse dado pra gente, que o que é que eu quero que aconteça? Eu quero que seja assim. E a gente compra o passaporte da montanha-russa do estresse. Quando a gente se pergunta demais, eu quero, por quê, para onde, a gente vai entrando em universos paralelos. O universo da tristeza, o universo da angústia, o universo da ansiedade, o universo do estresse. É um mundo diferente. E como podemos sair disso? É a pergunta que você pode estar fazendo agora. Enxergando que somos seres humanos é o primeiro passo. E como seres humanos que somos, vivemos o frio, o calor e aprendemos com isso. Alguns dias você vai estar bem, muito bom. Outros dias não tão bem, muito bom também. E em todo esse tempo você vai ser você. Você vai entender que você é dual e que sorrir ou ficar um pouco mais pensativo é normal e é natural. O que não pode acontecer é você viver em apenas um estado. Porque se você vive demais a tristeza, você cria essa zona de depressão, essa zona de ansiedade, essa zona
de desconforto mental. E se você vive essa felicidade demais, plena, de muitas fotos bonitas, de belas viagens, você percebe que você está no superficial, está mostrando algo que precisa ser aprofundado. E você não precisa se apegar a essa definição como única. Tá? Pessoas são diferentes, pensamentos diferentes, atitudes diferentes e tá tudo bem ser diferente. Mas caso você esteja vivendo em um desses âmbitos ou uma tristeza que todos os dias está junto com você ou uma felicidade demais que você percebe até que está faltando algo, sempre está faltando algo para trazer essa felicidade, busca uma terapia, busca alguém para conversar, um profissional que trabalhe com você isso, que faça você dar um significado para esse sentimento, para essa emoção e tá tudo bem também. Uma curiosidade, porque ao assistir um espetáculo de um palhaço ou de uma comédia, a gente dá sempre risadas, até mesmo naquele dia que a gente não está muito bom, mas o palhaço, o comediante sempre puxa da gente um sorriso inesperado. E é interessante que o palhaço, ele mostra as perebas que nós temos. Ele mostra pra gente o que pra gente passa despercebido, porque é um sofrimento, é uma ferida, e o palhaço traz aquilo como algo engraçado. O palhaço ri das tristezas humanas, ri dos nossos tropeços, ri das nossas tolices, ri do que pra gente é ruim. E é por isso que você se encontra no palhaço. O palhaço é um homem, uma mulher que ri desses erros. O palhaço, o comediante, traz esse sentimento pra gente porque eles demonstram pra gente a nossa sombra. E tá tudo bem a gente rir disso. E tá tudo bem a gente olhar para as nossas feridas, nossas perebas, nossos erros e sorrir deles. O palhaço é um homem e uma mulher ou uma mulher que ri dos próprios erros. Um personagem que aceita a sua sombra e valoriza isso. Só assim a gente consegue ter essa espontaneidade, a criatividade. Por isso que ele consegue inovar nos espetáculos, por isso que ele sempre traz algo novo, porque ele pega da realidade dele, da realidade humana, as coisas que passam despercebidas e quando coloca pra gente, a gente dá boas risadas porque a gente se encontra naquela história. Você não precisa esconder a sua sombra, ela também te ajuda, ela também te faz ser forte, inovar, traz esse sentimento de criatividade, de espontaneidade, de inovar, de acreditar, mostrar para a plateia que ser sombra também é bacana. Só existe sombra porque existe uma luz. Luz e paz ao seu coração.